Bom dia a todos. Infelizmente, por um problema técnico, o Luiz foi retirado da sala, mas espero que ele já volte. Pepe, Natália, Constanza, Arati, se importam se eu falar em português? No, por mi parte no hay problema. Hable en Esperanto. Hable en Esperanto. En Esperanto, sí. Walter nos traduce a todos. Sí. Bom, até em respeito, né, a todos que estão aqui no horário, e recebi algumas mensagens de que alguns colegas não poderiam estar devido ao horário, e até por isso a gravação, para que a gente deixe aqui esse momento como um registro dessa interação e do que viermos a discutir. Me coloco e repito a disponibilidade de todos que estão aqui presentes ou colegas das instituições de cada um de vocês, para que tenhamos outras conversas em um segundo momento e terceiros momentos, para que a gente dê continuidade a essa ação. Eu vou pedir desculpa aos colegas dos institutos federais que já viram essa apresentação, mas eu acho que também é importante que eles estejam aqui, porque é no contato com eles também, os outros assessores que estão aqui conosco, que a gente vai trazer essa iniciativa para a rede. E a proposta é que, assim como ano passado interagimos muito, Constanza, Ricardo, Pepe, Alejandro, Valdebenito e Mário, e Manuel Farias. Bom, então é uma ideia de continuar todos os trabalhos que cada um de nós desempenha em nossas próprias instituições. Eu já faço uma ressalva também de que essa apresentação ela é uma leitura da minha própria instituição, e longe de desprezar o que foi construído ao longo dos últimos anos, seja pelo Observatório Global, seja pela Assembleia do Futuro ou pelo CIMAS, a ideia é que esse projeto agora ele seja institucionalizado. O ponto de partida será a minha instituição, o IF Sudeste MG, mas simplesmente para que a gente tenha isso como um ponto de partida institucional e formal das ações que a gente possa desenvolver daqui adiante. Especificamente, esse projeto começou, talvez, em 2018 ou 2019, e aí eu sinto principalmente o Alejandro Ratti, que talvez tenha sido um dos grandes motivadores desse projeto, talvez um dos grandes idealizadores, junto com o Ricardo, com Pepe, Constanza, Natália, Manuel. E hoje o que eu quero propor a vocês não é em nenhum aspecto uma inovação de projetos acadêmicos. O que eu gostaria de deixar claro é o quanto que cada uma das nossas instituições tem a contribuir com as outras. Então, o que eu venho a propor aqui é que a gente se reúna formalmente em um projeto. Hoje, essa apresentação ela é realmente uma primeira conversa dessa formalização, e para que em breve a gente, e eu vou compartilhar com vocês depois de hoje, a estrutura real de um projeto para que a gente possa contribuir e pensar como estruturar isso ao longo dos próximos passos. Então, o que hoje a gente está talvez discutindo, ou começando a discutir, é como todas as nossas experiências podem se somar em uma estratégia política de gestão de projetos. Então, estou aqui na minha tela com Fernando Tax, Rodrigo, Ricardo, Natália, que já tem projetos fantásticos em cada uma das nossas instituições. Então, como que aí os outros que estão aqui na minha tela, como que Constança, Pepe, Walter e Alejandro podem contribuir para os trabalhos que já são desenvolvidos por outras instituições. Então, a ideia não é mudar os proprietários dos projetos, não é mudar as instituições que propõem as iniciativas,
mas é criar sinergias entre os fractais que aqui se compõem, que aqui se apresentam. Então, eu mudei um pouquinho o nome, Ali, de como a gente já vinha discutindo. O Observatório da Sustentabilidade, ele vem como, e aí semanticamente, né, a gente observar o que se passa à nossa volta, mirar o mundo que a gente pertence e identificar nesse processo estratégias que possam dar sustentabilidade às ações que a gente desenvolve. E a sustentabilidade aqui também é ambígua, não só de continuidade, mas, claro, uma referência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que norteiam, pelos últimos 2015, a Resolução 70, os últimos 7, 10, 8 anos que a gente tem visto. E a perspectiva de um futuro que a gente construir, tendo por base as nossas instituições. Então, como subtítulo da Rede Local de Educação Tecnológica e Território, como que cada um dos nossos municípios pode contribuir com os outros. Então, não é porque o Fernando está no sul do país, o Rodrigo está no Rio, a Natália está em São Juan, o Pepe está no norte do Chile. Como que os nossos municípios se conectam e apresentam dificuldades semelhantes, contextos semelhantes, e a gente possa ter estratégias conjuntas de superação dessas adversidades. Bom, esse primeiro mapeamento institucional, as parcerias, elas são profícuas. Temos contatos institucionais. O pouco envolvimento não é necessariamente pela falta de contato, mas por algumas boas ações precisarem de muitos esforços. E esse muito esforço, em alguns momentos, elas geram interações, às vezes, pontuais, e faltam uma continuidade maior no que possa ser alcançado. Especificamente no IF Sudeste MG, muitos professores que já participaram de programas de internacionalização, e tomo aqui os programas de internacionalização como, como eu posso dizer, vetor dessa nossa interação. Lembrando que a internacionalização, ela é um processo interdisciplinar, vertical, e interdisciplinar dentro das nossas instituições, que permite a gente mobilizar estratégias de gestão, estratégias e atividades de ensino, pesquisa e extensão. Bom, as iniciativas que a gente tem são amplas, mas também, por base na minha instituição, vejo uma baixa adesão dos servidores que possam participar. Então, normalmente se reduzem a pessoas, indivíduos, que possuem alguma competência linguística para interagirem, às vezes se sentem inibidas em alguns contextos, para que possam atuar mais ativamente dentro dos projetos. Também no IF Sudeste MG, as iniciativas de internacionalização, de ensino, pesquisa e extensão e parcerias, elas são de curta duração. Então, a gente acreditou-se em determinado momento que o fato de serem iniciativas curtas facilitaria a execução, das atividades. No entanto, com o aumento dessas atividades, forma-se um paradoxo, porque não acaba sendo fácil, acaba sendo complicado vincular ao longo de todo o semestre letivo ou ano letivo essas atividades, por conta de calendários acadêmicos, seja da própria instituição ou dentre os parceiros, seja por ser, às vezes, em momentos de férias, o que compromete, seja o valor ou a atuação de profissionais que vão orientar os envolvidos nas ações. Interesse institucional há, e a gente fala também por mim, que há o suporte às ações de internacionalização. E falo também por alguns dos colegas da rede federal que aqui estão, que têm suporte das suas instituições para desenvolvimento de ações. Mas, às vezes, é possível que a gente perceba um baixo engajamento desses atores institucionais. Na semana passada, tivemos uma semana muito profícua de reunião entre os assessores da rede,
E aproveito para agradecer o convívio, as trocas e os aprendizados da semana passada, mais uma vez, que a gente sempre tem em conjunto. E a gente discutiu muito a palavra sensibilização, com alguns contrapontos ao engajamento. A sensibilização ela é importante para que a gente perceba o que acontece ao nosso redor, para que a gente se sensibilize de fato que são necessárias ações e outras atividades para que a gente produza esse engajamento. O engajamento em si, e eu disse isso com alguns colegas, ele envolve um reconhecimento desses atores e o envolvimento desses atores. O que a gente está fazendo aqui hoje, e o que eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, talvez tenha sido a sensibilização de que a gente pode mais se a gente estiver em conjunto. E o que a gente está fazendo também é promover a interação de cada um de nós, das nossas instituições, das nossas atividades, e a vontade de compartilhar as nossas ações e as nossas instituições com os demais parceiros. É muito importante a gente pensar que a gente está partindo da América Latina, do Sul Global, de países irmãos e vizinhos, sabe? E que às vezes às vezes a gente falta, né, essa sensibilidade de entender o quão próximos somos. Então, esse reconhecimento, trazer as pessoas para dentro dos nossos projetos, é um pouco contrário ao que a gente tem dentro desse mapeamento institucional que eu conduzi aqui. Então, a gente tem uma alta expectativa dessas ações, mas até agora, esses resultados eles são pontuais. Então, como que a gente pode pensar em melhorar os nossos resultados de cada uma dos nossos projetos institucionais a essa expectativa que temos de fato, levar a quanto mais pessoas, ou de forma mais substanciosa, as ações que a gente já desenvolve. Eu, particularmente, assumi a função da internacionalização durante a pandemia. E, por óbvio, a priorização da internacionalização ficou em segundo plano. Porque, em alguma medida, a gente tem essa ideia, ou misconception, de que as ações de intercâmbio giram em torno das ações de mobilidade. É claro que as ações de mobilidade são muito importantes pela vivência que elas promovem, pela exponenciação da troca de experiências, o contexto e o contato com realidades distintas. Mas não só. Talvez, e eu digo por mim, nunca tive tanto contato com outros parceiros, sejam nacionais, e aqui eu volto de novo a referência aos meus colegas da rede federal, quanto com os colegas da América Latina. Se tornaram próximos e parceiros que a gente gosta e quer desenvolver. De novo, aqui na minha tela, Ricardo, Manuel, Pepe, Alejandro, Natália, Constanza. Em alguma medida, a pandemia mostrou que é possível a gente ter essas interações de forma sistemática, organizada e produtiva. Então, como aumentar e como melhorar essas iniciativas que a gente já vem desenvolvendo. Então, também durante a pandemia, ficou claro, pelo menos na minha instituição, essa inexistência de estratégias de médio e longo prazo, para que cada um dos projetos que já desenvolvemos sejam continuados, fortalecidos. E algo que preciso, né, enfatizar, e de novo, tá, todas as críticas eu faço por mim, talvez de algumas atividades que eu já desempenhei, ou que senti falta que minha instituição desempenhasse. Essas estratégias de médio e longo prazo implicam necessariamente em reconhecermos que talvez amanhã não estaremos aqui. Seremos substituídos ou atenderemos a outras ambições pessoais, particulares, que vão nos afastar da cadeira da internacionalização, eventualmente das nossas instituições, mas essas estratégias elas precisam continuar. A gente gosto de pensar que não estamos fazendo aqui uma estratégia ou um plano de ação específico, mas estamos fazendo uma estratégia de
governança para as instituições que nós representamos aqui. Continuarão existindo. Também durante a pandemia, e eu falo muito pelo Brasil, e eu acredito que meus colegas da Rede Federal concordam ou se sensibilizam também desse aspecto, a questão dos nossos cortes orçamentários. Infelizmente, nossa situação política não é das melhores, não vou aprofundar nesse ponto, mas os cortes orçamentários são um sintoma de como o contexto não é favorável às instituições de ensino, especificamente, que é o que une a maioria de nós aqui, além do interesse coletivo de fazer um bem às comunidades às quais a gente pertence. E, portanto, a necessidade de reorganização das atividades. A minha instituição tem alguns programas, não são suficientes para o que hoje a gente tem como horizonte. Eles precisam ser revistos. E eu não gostaria de rever os meus programas por mim mesmo ou pela minha instituição. Gostaria de contar com essa troca, que hoje a gente dá mais um passo de interação, para que a gente consiga reorganizar em conjunto. Então, o que o TACS faz no IFC, que eu posso usar como exemplo, ou como que eu posso estimular um servidor da minha instituição a participar de um programa do Rodrigo, ou do Pepe, ou do Manuel, para que sirva de aprendizado para os meus servidores e fortaleçam as ações que são desenvolvidas nas outras instituições e que em algum momento a gente consiga propor isso para uma rede nossa. E, por exemplo, nessa questão das redes, né? Temos aqui representantes do Brasil, do Chile e da Argentina, pelo menos. Cada um de nós tem sua própria rede. A Constanza, assim como nós da América Latina, o Ali do INET, do INTE, a gente representa grupos coletivos que compõem a nossa instituição. Então, na minha instituição, são 11 unidades administrativas. Por si só é uma rede. O Instituto Federal são 41 institutos, 38 institutos, 2 Cefetes, o Colégio Pedro II, com níveis de educação de ensino básico ao doutorado. Somos mais de 600 campi em todo o Brasil. Então, por si só somos redes, mas pertencemos a um conglomerado maior. E como que a gente pode usar isso como nós, como atores de internacionalização e de interface entre instituições, sermos ponte entre essas redes? Então, o que um instituto do norte do Brasil pode me ensinar no Sudeste, no interior de Minas, é válido. O que eu posso compartilhar com o Manuel no foro, ou que o Ricardo pode compartilhar do CIMAS conosco, são iniciativas pontuais, mas que servem de fortalecimento entre os laços dessas redes que nós representamos e compomos. No ano passado, eu tive o privilégio de ser apresentado à Assembleia do Futuro. E foi quando desenvolvemos os laços Alejandro, Pepe, Valdebenito, Manuel, Ricardo, Constância, Natália. E é uma ação em continuidade. Eu não peguei do começo, eu não faço parte do início, mas me sinto privilegiado de poder fazer parte nesse momento. Esse conglomerado de instituições da América Latina se juntou para fazer um projeto e submeter uma proposta ao BPR, especificamente desses bens públicos regionais, nessa triangulação entre instituições de ensino, arranjos produtivos locais e a comunidade que a gente atende. Daquela ação, a gente especificamente não conseguiu a aprovação, mas a gente teve ali mais um passo de continuidade de tudo que vinha sendo tratado, seja pelo Chile, pela Argentina, e naquele momento a gente tinha outros atores da América Latina que eu acredito virão se juntar a gente daqui para frente. Então participaram Bolívia, México, Colômbia, com representações municipais, com representações institucionais. Então, o que se desenhou para mim naquele momento, e eu proponho aqui para todos vocês nesse momento, é que a gente construa não necessariamente uma atividade acadêmica pedagógica,
E cada uma de nossas instituições já propõe, já desenvolve. Algumas com muito sucesso. O que eu convido vocês a que a gente possa desenvolver a partir desse momento é uma estratégia política de gestão de atividades. E que a gente consiga, em conjunto, nessa troca entre redes, fortalecer os programas que cada um de nós já desenvolve. E fortalecer esses laços para que a gente consiga superar desafios, dificuldades que o mundo contemporâneo nos apresenta. A gente está saindo da pandemia, e que afetou gravemente todo o nosso mundo. A gente passa por mudanças climáticas que são imprevisíveis, algumas delas talvez não, mas ainda assim de uma magnitude que afetam, por exemplo, a segurança alimentar. No Brasil, hoje, a gente tem uma quantidade massiva de pessoas que não sabem o que vão comer amanhã, ou que dirá daqui a uma semana. E as atividades que a gente desenvolve, por mais que às vezes elas passem muito longe de querer resolver problemas muito grandes, resolvendo problemas locais, dos quais a gente tem condição de abordar, que a gente consegue pensar em mudanças a longo prazo. Chegaremos nesse ponto daqui a pouco. Dos principais participantes que eu tive contato no ano passado, e eu peço desculpas se alguém ficou de fora, mas aqui são os que eu mais tive contato realmente via IF Sudeste MG, é o Instituto Nacional de Educação Tecnológica na Argentina, o Instituto Nacional de Tecnologia e Educação, a Universidade de San Juan, a Universidade de La Serena, o Foro Educativo no Chile e alguns CFPs, e a Universidade de Tampere de Ciências Aplicadas na Finlândia. Inclusive, disse que não poderia participar hoje por estar com alguns outros compromissos pré-agendados, mas que se dispõe a participar conosco no desdobramento dessas ações. Hoje, temos aqui mais de 20 instituições diferentes, o que é um salto significativo de onde saímos e para onde gostaríamos de ir. Então, vejo essa sensibilização de vocês em estarem aqui, em participarem desse momento, como um outro ponto de partida, mais um ponto de partida, para que a gente possa desenvolver determinadas ações. Eu sou da letras, então eu gosto bastante de algumas conceituações semânticas, eu diria. E eu tenho muita implicância com algumas palavras. Prazos e metas. É claro que a gente trabalha com prazos, a gente trabalha com datas. E é claro que a gente trabalha com metas, em que a gente procura atender determinados objetivos. Mas dentro dessa estratégia política de desenvolvimento de ações, eu prefiro trabalhar com duas palavras diferentes, que são processos e marcos. Os processos, eles são inerentemente e inequivocamente contínuos. Eles não se interrompem ou terminam. Eles se alteram, se transformam, incorporam outros elementos e, eventualmente, eles se tornam outro processo. Mas a gente não pode desconsiderar essa continuidade das ações. Os marcos, diferente das metas, a gente não alcança e se dá por satisfeito. A gente cria como que estacas de amparo, em que, a partir daqueles momentos alcançados, a gente consegue pensar outros planos, outras ações a serem desenvolvidas. Então, eu fico feliz de considerar que hoje é mais um marco dentro do processo de interação que temos entre as instituições do Brasil, da Argentina e do Chile, que eminentemente somos nós que estamos aqui hoje, mas o que isso significa no processo de cada uma das nossas instituições. Bom, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis são norteadores dessa proposta e dessas ações que a gente hoje aqui discute, né? Eles são originários de uma resolução de 2015 da ONU, que é a transformação do nosso mundo, ou transformando o nosso mundo, a Agenda 2030 para um desenvolvimento sustentável. Dentro desses
pontos levantados pela Resolução 70, a gente tem essa perspectiva global de atender a determinados desafios que pertencem ao mundo que a gente pertence. Então, é um alerta para que a gente se atente que não resolveremos sozinhos determinados problemas. E por mais que consigamos resolver determinados problemas que nos afligem, não significa que a gente vá prevenir essas intercorrências de novos acontecimentos. Então, em conjunto, podemos abordar melhor determinadas perspectivas e desafios que nos são apresentados. A ideia dos objetivos, e assim como as nossas, é de que a gente possa compartilhar perspectivas a curto, médio e longo prazo. É importante a gente pensar no curto prazo, porque é importante que tenhamos em vista materialização das nossas ações e que isso sirva de estímulo para que a gente mantenha e sustente algumas ações que nos deem perspectiva a médio e longo prazo. É também importante que a gente compartilhe princípios, que não significa que pensemos igual, mas que a gente tenha como norteador alguns elementos essenciais que permitam a gente interagir e progredir, progressão, né? Não necessariamente de uma evolução simplesmente, mas que a gente tenha esses princípios basilares, similares, para que a gente esteja na mesma sintonia nesse caminho. Então, essa estratégia, tanto dos objetivos quanto desse nosso momento aqui, é buscar meios de implementação e fortalecimento das ações que a gente já desenvolve. A Resolução 70, os ODS, e o que a gente pretende aqui é que a gente se imbua da responsabilidade que as nossas instituições têm. A nossa responsabilidade como indivíduos não é só com a instituição ou com o mundo que a gente pertence. Pertencemos a instituições de ensino, pertencemos a instituições que se preocupam com qual é o papel, a natureza que essas instituições desempenham. Somos instituições de ensino, científicos, profissionalizantes, tecnológicos, que visam preparar os novos indivíduos que a gente oferece o nosso serviço para que eles componham o mundo de maneira adequada, que saibam superar as dificuldades que se apresentam, e que eles também sejam atores responsáveis dessas transformações. Então, o que eu destaco dos ODS e dessa ação que eu gostaria de contar com todos para que a gente desenvolvesse ou continuasse desenvolvendo, interagindo as nossas forças, seja a necessidade de continuidade das iniciativas e que elas sejam integradas. Então, eu não quero colocar o meu programa de internacionalização à frente ou acima de nenhum dos outros. Eu quero saber, por exemplo, no meu programa, se cada um de vocês, às vezes, toparia receber um dos meus alunos ou receber um dos meus técnicos administrativos, para que ele tenha a experiência de estar em outro país, em outro município. É importante a gente pensar isso na dimensão continental do Brasil, por exemplo, o quanto seria benéfico eu ter um servidor trabalhando em um outro instituto, conhecendo realidades que a gente, às vezes, desconhece. Não necessariamente porque a gente ignora, ou até ignora porque a gente desconhece, mas porque a gente realmente não teve acesso. Então, a internacionalização e a troca como um ponto de partida para esse aprofundamento das interações que a gente possa desenvolver. Bom, dentro dos ODS, né, a gente tem os 17 eixos propostos pela ONU, e aqui eu tenho trabalhado isso na minha instituição, de como eu não quero que os projetos sejam alterados para atender aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Os objetivos existem e as ações também. Em quais eixos dos objetivos as ações que a minha instituição desenvolve se enquadram nos ODS? Então, é muito mais do que uma reformulação
um pensamento de quais desses objetivos eu atendo com esse projeto. E aí eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, dessa proposição que eu estou fazendo para vocês, dessas interações que temos desde o ano passado com a América Latina e esse ano, eminentemente, com os colegas da rede federal. Esse projeto, eu vou enquadrar ele no registro como pertencente ao eixo 17. Então, o que a gente está fazendo aqui são parcerias buscando meios de implementação para essas atividades que a gente já desenvolve. Eu vou enquadrar ele no objetivo 11, que é cidades, comunidades sustentáveis. O que eu gostaria é de enquadrar esse projeto e nesses desenvolvimentos que fazemos em conjuntos, em como melhorar, aprimorar as nossas cidades, como fortalecer os nossos arranjos produtivos locais a partir dessa parceria que a gente desenvolve. Então, esse projeto basilar que eu registrei na minha instituição, ele é um eixo de ação que se enquadra nos objetivos 11 e 17 dos ODS. Se a gente, dando continuidade, e eu propuser o meu programa de internacionalização para a rede, ou Santa Catarina puser o programa dele para a rede, ou se o INET propuser para o Brasil e para o Chile algumas ações que a gente possa integrar, pode ser dentro do sistema de água potável e saneamento, pode ser numa interação que eu tenho tido com o Alejandro, sobre fome zero e agricultura sustentável, um projeto de pecuária regenerativa, por exemplo. E essas ações divulgadas para a rede, e essa rede plural que, acredito, constituímos nesse momento, ela vai valorizar atividades pequenas que um campus meu desenvolve, que um município da Argentina desenvolve. E dali a gente pode tirar outros aprendizados e replicar isso para outros contextos. Bom, o momento que estamos, 2022, o que se faz urgente nesse momento é o planejamento dos próximos anos. E não só a gente atender e atacar as dificuldades que temos nesse momento. Então, como representantes de instituições de ensino, ofertamos educação para o futuro. Ofertamos educação para que novos indivíduos, os indivíduos novos que hoje atendem às nossas instituições, sejam atores competentes de interação social, de proposição de projetos, de superação de adversidades. Dentro do planejamento da Resolução 70 da ONU, a Agenda 2030, será que hoje ela ainda é o suficiente? Não que ela não seja relevante, mas uma atividade proposta em 2015, que é a Resolução 70, então temos 7 anos de resolução, e a gente tem mais 7 anos para a conclusão desses projetos. Será que vai ser o suficiente a gente atender a esses objetivos? E depois? Seria precipitado pensarmos numa Agenda 2050? É muito para frente? Ou a gente vive um momento tão imprevisível que a gente não conseguiria pensar algumas décadas para frente? Claro que é um projeto utópico. Por certo, é um projeto desafiador e que vai envolver a superação de alguns obstáculos. Mas, se pensarmos que gostaríamos de um mundo melhor em 2050, quais ações precisam ser tomadas hoje para que a gente encaminhe efetivamente as nossas ações para alcançarmos o que a gente gostaria de chegar? Então, dentro dessa perspectiva da Agenda 2050, alguns eixos de ação. A mudança e inovação em larga escala, a promoção de uma solidariedade global e cooperação internacional, e o papel ativo das instituições de ensino, para que sejamos nós, como instituições, vetores dessa transformação. Não seremos os únicos responsáveis, definitivamente, mas somos, sim,
atores fundamentais nesse processo que se estende, nesse processo que acompanha a evolução dos tempos. O Observatório da Sustentabilidade, a rede local de educação e tecnológica, se propõe a coordenar o programa. Então, seríamos nós, vamos supor que aqui estamos, a coordenação efetiva das ações que vão ser desenvolvidas. É uma base administrativa de gerência de projetos. Talvez não seja com todos nós, mas é importante que tenhamos representantes das unidades, das regiões, para que a gente coordene isso de forma adequada a não privilegiar um destino ou outro, uma região ou outra, uma instituição ou outra. Temos, sim, instituições muito mais fortes, seja pela experiência, pela Constituição, pela trajetória. E essas instituições, elas têm que ser um exemplo e elas têm que ser acessíveis para as que ainda são incipientes, para que ainda começam a dar os próximos passos. A unidade de gestão contínua, eminentemente, seria a representação política e representativa do observatório, em que a gente tenha representantes institucionais que vão receber as demandas, avaliar os projetos, determinar prioridades, claro, em contato com a rede que a gente está formando. Então, para ser uma unidade de gestão cíclica, que respeite as transformações e as mudanças de cada instituição, e de forma que a gente continue atualizando os nossos projetos, nossos processos, nossas ambições e os marcos que vamos determinar, já determinamos e vamos determinar daqui para frente. A rede local, então, essa ênfase, né, acaba sendo um termo teórico, mas eminentemente prático, de como que cada local que nós ocupamos tem a potencialidade de representar os desafios que o globo nos apresenta. O aquecimento global, ou resfriamento global, as mudanças climáticas, as tragédias geográficas. No Brasil tivemos alguns, não nem são crimes ambientais, os desabamentos das barragens, afetam a muita gente. Então, quais outros ambientes desse globo afetam e nos pertencem localmente? Essa rede, então, longe dela ser redundante, ser mais uma rede ou mais uma conglomeração de pessoas, ela é uma ponte entre as redes que já existem. E é isso que eu estou aqui para propor a vocês e fazer esse convite. E a partir dessa interação, de uma coordenação administrativa, de uma coordenação estratégica, e dessa ponte que cada um de nós será entre as redes que a gente já compõe, a gente tentar pensar em conjunto, nos últimos anos que nos restam no horizonte da Resolução 70, da Agenda 2030, uma Agenda 2030 para educação profissional, científica e tecnológica. Como essas ações e esses objetivos e esse anelo que temos de transformar e contribuir para o mundo que pertencemos, se fazem especificamente para a rede EPCT. Nesse panorama, o selo ODS seria uma ação consequente, talvez não inicial, de como reconhecer os atores que compõem esse nosso observatório, desse atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, focando na nossa natureza institucional de sermos instituições de educação profissionalizante, científica e técnica. E aí, né, caminhando dentro da progressão e eventual sucesso dessas ações, continuidade dessas ações, que a gente tenha, além dessa formação de uma Agenda 2030 para a rede EPCT, que a gente tenha definição ou um delineamento de bases para uma Agenda 2050, que nos atenda.
atendendo à natureza das nossas instituições. Então, isso seriam atribuições da rede, coordenada pela Unidade de Gestão Contínua, e que, como marcos dessas interações, a gente tem seminários anuais que congreguem as iniciativas que sejam representadas no norte do Brasil, no sul do Brasil, na Argentina, no Chile, no México, na Colômbia, na Bolívia, enfim. Sejam momentos de encontros. Podem ser eventualmente online, mas considerando o momento que a gente está, né, em vista que tudo corra bem, oxalá, da fim da pandemia, que tenhamos esses encontros presenciais cíclicos, itinerantes entre as instituições que nos compõem, ou que venham a nos compor. Que dentro dessa rede que a gente forma, ou que a gente consolida nesse momento, que a gente crie e absorva as experiências e pontos fortes das instituições que aqui estão, para que a gente crie uma base de dados para publicações, sejam de relatórios das atividades, sejam de experiências e relatos, ou sejam com a rede que a gente vai formar, isso não deve ser algo considerado difícil, que a gente tenha, sim, a proposição de editais para divulgação e submissão de artigos científicos avaliados por pares. Somos redes altamente capacitadas, com profissionais humanos de alta qualificação profissional. Então, sim, a gente tem condição de fazer isso sem que isso seja um desafio, efetivamente. E falando em desafio, e aí apesar de meu idioma, meu segundo idioma mais forte, vamos dizer assim, seja o inglês, eu tenho algumas implicâncias com anglicismos. Então, eu acho que a ideia dos desafios, os challenges e hackathons, que a gente possa organizar eventualmente, que sejam enquadrados talvez nos seminários, desafios propositivos de como as instituições que nos compõem, os nossos discentes, os nossos servidores, tanto administrativos quanto docentes, possam interagir entre eles e de forma a solver ou dissolver nós e dilemas que tenhamos. Então, seriam eventos pontuais em que a gente colocaria esses desafios para que grupos sejam formados e a gente tenha a submissão desse trabalho em rede. Por fim, impactos e resultados esperados. Bom, dentro desse panorama inicial apresentado, o que gostaria muito de que essa interação nossa, de todos nós e de outros atores que venham a se somar, produza? Que a gente consiga direcionar a rede APCP, não só no Brasil, e aqui a gente tem a Fórum Educativo, o INET, representantes do CFPs, do Chile. Então, assim, como as redes de educação profissional, científica e tecnológica da América Latina, a princípio, a gente pode direcionar eles à formação orientada aos desafios do mundo contemporâneo. A gente não forma alunos hoje para os problemas de hoje. A gente forma hoje profissionais para o mundo de amanhã. O segundo ponto seria fortalecer e aprofundar os vínculos mais orgânicos entre as instituições de ensino e os arranjos produtivos locais. Já temos esses vínculos. Eu já interajo com a comunidade que abriga a minha instituição. Podemos mais. Podemos mais não só nas nossas próprias localidades, mas podemos mais interagindo e trocando experiências sobre as realidades que nós habitamos. Então, aprofundar e fortalecer esses vínculos entre nós, instituições de ensino, e esses arranjos fortalecem não só cada um de nós, mas a nossa região como um todo. Desde a região municipal, ou estadual, ou continental, que é o que a gente está aqui colocando. Nessa sala, a gente tem pessoas do norte da América Latina, considerando o Brasil, e do sul da América Latina.
desde o Uruguai, desde o Chile, da Argentina, a Santa Catarina, a Paraná, enfim, somos realidades muito diferentes. E a gente pode, sim, criar vínculos mais orgânicos e sistemáticos entre nós, para que a gente aprofunde e melhore a qualidade dos serviços que a gente oferta. Compartilhamento das realidades distintas com similaridades socioestruturais. Então, eu quero saber o que a Argentina está fazendo em São Juan para eu aplicar em Rio Pomba, que, a princípio, são realidades muito diferentes. Mas, quando a gente vai ver o tipo de procedimentos de pecuária que estão sendo desenvolvidos na Argentina, são de extrema relevância, porque eu desenvolvo no interior de Minas Gerais. Então, como que essas realidades distintas, sociais, estruturais, de contexto nacional e internacional, se apresentam com similaridades marcantes e que possam ser compartilhadas e fortalecidas entre si. E, por fim, desenvolver articuladamente entre nós estratégias político-prático-educacionais verticalizadas, indissociáveis e interdisciplinares. Então, o que a gente está fazendo não é necessariamente desenvolver uma ação pedagógica, a gente está desenvolvendo uma ação política de interação, com objetivos práticos, concretos. A ideia não é inventar o mundo, não é ser inovador. A ideia é sermos objetivos com o que a gente tem nas mãos e com o que a gente pode fazer nesse momento. E efetivamente educacionais, porque esse processo administrativo também é pedagógico. Esse processo administrativo também é formador de novas ideias, de novos contextos, e verticalizados, porque a gente tem diferentes níveis de instituição, e dentro das nossas instituições a gente tem diferentes níveis de ensino. Então, é importante considerar essa totalidade da oferta de ensino que a gente dispõe, né, a comunidade dos nossos habitantes. Indissociáveis, eles precisam ser considerados conjuntos. E isso é importante que a gente coloque, né, o quanto essas ações indissociáveis elas são construídas com pequenos elementos. É o que a gente comentou lá no começo, né? Não é só a sensibilização da importância de determinados pontos, mas é a promoção do engajamento dos atores que compõem esses todos. É reconhecer as contribuições, é envolver esses atores nos projetos, participá-los de como a ação deles é importante e relevante para o todo, e não que a gente tenha um centro difusor de boas ideias ou de boas iniciativas, e efetivamente interdisciplinares. No Brasil, os institutos federais eles são eminentemente voltados para ações de ensino, pesquisa e extensão, mas não só. E é preciso a gente entender essa importância de vinculação ensino, pesquisa e extensão. Somos instituições de pesquisa, porque desenvolvemos pesquisas de qualidade. Somos instituições de extensão, extensionistas, que eminentemente se voltam para a comunidade externa. E somos instituições de ensino. E o que ensinamos? A gente espera ou acredita em ensinar como essas pessoas que passam por nós e que nos habitam, sejam eles servidores, terceirizados, enfim, que eles são importantes no processo e nas atividades que cada um de nós desenvolve. Bom, era isso. Peço desculpas se fui repetitivo ou me alonguei demais. Repito que esse momento é um convite a que a gente possa dar outros passos dentro do que cada um de nós já desenvolve. Então, eu não quero desprestigiar nenhuma instituição ou valorizar outra. Gostaria que a gente conseguisse criar elementos e estratégias de compartilhar nossas iniciativas para que elas sejam fortalecidas nos nossos âmbitos institucionais e regionais. Evidentemente, globais, porque se é um observatório local, a gente supõe que a gente tem essa interação entre nós e observe, como o próprio nome do observatório coloca, o que acontece à nossa volta.
Então, já temos, né, da Finlândia, uma instituição envolvida conosco. Então, a gente já extrapolou o nível continental. E eu tenho certeza que cada um de vocês, representando as instituições que representam, vão trazer outros parceiros para isso. O que eu vou fazer depois de hoje? Eu pretendo, até segunda-feira, compartilhar com vocês a estrutura de um projeto para que, de fato, ele seja registrado. Eu já tenho um processo registrado na minha instituição, com a determinação dos termos iniciais para essa iniciativa. E é um histórico de como o meu instituto incorporou a Assembleia do Futuro, o SIMAS, e interagiu com algumas instituições. O que eu vou mandar para todos vocês que estiveram aqui hoje é um projeto técnico para que ele seja definidor das ações que a gente vai ter daqui para frente. A minha intenção é que cada um de vocês possa contribuir nesse documento da forma como melhor vocês acreditam. E, em breve, eu vou marcar uma outra reunião de desdobramento com todos vocês, para que a gente talvez divida alguns grupos de trabalho para a gente abordar questões específicas desse projeto. Então, assim, eu estou fazendo aqui um convite, sabe, de uma iniciativa que eu acredito que a gente tenha potencial para desenvolver. E definitivamente nada está fechado, sabe? Somos instituições diversas e plurais e com certeza terão muito para contribuir com essa articulação. Agradeço muito a presença de todos, muito mesmo. Esse vídeo estará salvo no link da agenda, que vocês foram convidados. E caso não tenham acesso e queiram o acesso ao vídeo, por favor, me mandem um e-mail e peçam o vídeo que eu compartilho com vocês. Repito também que estou à disposição para conversas pontuais, para que a gente tire qualquer dúvida ou caminhe para aprofundar o que a gente possa fazer. E só um último ponto, eu falo por mim e pelos colegas da Rede Federal, a maioria de nós somos assessores internacionais das nossas instituições. Esse projeto, o objetivo dele é que ele não se limite às assessorias, mas que sejamos nós os vetores de divulgação dessas ações dentro da instituição. Então, se tiver um professor de um campus que queira participar, um técnico administrativo da reitoria que queira participar, e que tenha alguma expertise em alguma área, ou simplesmente tenha vontade de colaborar com esse projeto, por favor, que passem esse convite adiante. Então, em breve, eu vou fazer esse compartilhamento para que a gente combine uma nova data e que aí sim a gente dê início a uma estruturação prática desse projeto, desse processo a ser construído a muitas mãos com várias instituições que a gente pertence. Então, é isso. Obrigado. E eu abro a palavra para os colegas. Eu acho que o Walter levantou a mão e depois o Ricardo. Ricardo primeiro. Fala, Ricardo. Graças, Walter, Pedro. Sí, muita alegria estar acá mirando tantos amigos históricos e novos acá na pantalla, pero eu preciso pedir desculpas porque eu tenho que sair às 10. Pero não gostaria de sair sem falar algo com vós. Primeiro, lembrar que nós outros temos agora, Pedro, perdona-me, falar assim, temos um secretário em nossa rede, não? Pero um secretário de altíssimo nível, porque Pedro é acá muito renomado, muito respeitado. E é muita sorte de nós outros, teremos depois de 30 anos, creio, não, Alejandro? 30 anos, quase, teremos o Pedro que está buscando uma forma de organização. Isso é muito, muito bueno e agradeço muito, Pedro, e te felicito por isso. Eu quero falar também que uma das coisas que eu penso que é muito importante é se tentarmos organizar um encontro real. La mirada, o contato, os cafés, os encontros paralelos se constrói muito. Todos nós acá sabemos disso. E quando miramos a cada pantalla, quanto tem de conhecimento acá,
quanto tem de sabedoria cá, quanto tem de outras redes. A capilaridade desta nossa rede é muito grande e precisamos desarrollar mais isso. Por isso, eu estou muito interessado em colaborar na possibilidade, creio que com Pedro também, quizá aqui em Brasil, não? Eu hablo Pedro porque estamos cerca, 400, 300 quilômetros de distância, de organizarmos algo presencial acá, ou que seja híbrido, não? Presencial e também pela internet, porque creio que podemos avançar muito mais do que avançamos na construção ou fortalecimento da rede. Por isso, desculpa-me, mas tenho que sair. E estou muito feliz por este novo encontro. Graças, amigos. Tchau, tchau. Obrigado, Ricardo. Até breve. Valeu. Ciao Ricardo, un gusto. Walter. Un saludo a todos los compañeros presentes de todas las partes. Gracias, Pedro Rocha, por la presentación interesantísima y en la oportunidad, en cuestión de organización, quería yo hablar de una cosa importante, la cuestión de comunicación. Puede ser que a nuestros compañeros de habla castellana, ellos, además de Alejandro Orat y otros que hablan portugués, no se sienten cómodos con la lengua portuguesa. Entonces, el más interesante es traducir los documentos a lengua española y tener las hablas lo más que se pueda en la lengua internacional de Latinoamérica, en español. ¿Sí? O puede ser que se pueda hablar en inglés. Me parece que todos hablan en inglés cuando se presenta algo de más interés de comprensión. Es una primera propuesta de organización. Entonces, los documentos que se tengan en español. ¿Sí? Aparte de esto, saludos a todos. Vamos adelante con las propuestas desde acá de Santa Catarina, de Joinville, que estoy ahora, y de otras partes del sur de Brasil. Mucho nos interesa la participación en los proyectos de programas de lo que se habla ahora. ¿Sí? Muchas gracias. También lo mismo que otros compañeros. Y yo tengo que salir ahora porque tengo un compromiso a las 10. ¿Sí? Muchas gracias. Walter, y saludos a todos. voy a hacer la traducción, haré la traducción de los documentos al español. Le pediré ayuda a Rodrigo y a Hati que puedan compartir y traducir los documentos. Y los próximos voy a intentar hablar en español durante la presentación. Creo que puede ser de ayuda, pero que hoy no me sentí muy confortable de arriscar un portuñol y presentar el proyecto a ustedes. Surgió en portugués, le presenté en portugués. Y después desarrollamos al inglés, al español y al esperanto, como dijo usted. El esperanto es bueno también. Sí, pero creo o espero que no tenga sido de difícil comprensión mi habla. Y bueno, que vamos a desarrollar y tener otros momentos de interactuación. Y vamos a seguir comunicándonos y nos entendiendo en cuál sea la lengua que utilicemos. ¿Okay? Muchas gracias, Walter. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima. Gracias. Kleber, por favor. Bom dia a todos e a todas e a todos. Primeiro, parabenizar toda essa ação aí encabeçada pelo Pedro e por muito mais pessoas. Mas eu creio que hoje está aqui junto o João Luciano Bandeira, diretor de Campos de Fronteira. Nós temos muitos institutos, apesar do Pedro Rocha não estar numa fronteira, nós temos muitos institutos que estão colados na Argentina, na
Bolívia, no Paraguai, e que eu acho que a gente poderia pensar em até ampliar um pouquinho, Pedro Rocha, a nossa participação, porque tem, primeiro, que alguns dos diretores, inclusive, já trabalham nessa área de ODS, são da área desse desenvolvimento. A gente poderia pensar como a gente amplia, principalmente para dar uma oportunidade para campos de fronteira. A Rede Federal, Pedro, já fez ações, treinamento e capacitação em 2018, 2019, o Táxi acho que participou também de algumas delas, e nós não progredimos, não demos o próximo passo aí. Não vamos falar de metas aí, que talvez seja a nomenclatura menos adequada no momento, mas precisamos pensar como que a gente inclui esses campos também de fronteira para a gente ampliar nossas ações, principalmente eles que estão na Argentina todo dia. No caso do João Luciano, aí, nosso diretor, uma divisa seca de uma rua, que a pessoa dá um passo e metade dos alunos talvez estejam na Argentina diariamente. Então, a gente pensar como que a gente pode incluir eles para talvez estar discutindo com quem está presente todo dia com essa realidade. Era isso que eu tinha. Obrigado. Obrigado, Kleber. Com certeza, a gente vai ter esse espaço de ampliação dos horizontes, de envolvimento de outros atores. Lo más importante es que tengamos este punto de partida a saber cómo involucrar todas las instancias que desean y precisan participar en la buena expansión. Entonces, que cuando compartir el proyecto y vamos a puntuar y a proponer las bases de desarrollo para las acciones, que vamos a ver cómo envolver, cómo participar a todos que acá están, los que no están y, bueno, los que desean interactuar con nosotros en este proyecto. Entonces, obrigado, Kleber. Ale. Buenos días. Hola, buenos días. Saludos a todas y todos. Simplemente, bueno, primero para parabenizar tu presentación, que está... y sobre todo destacar la presencia de Felipe. Quería destacarlo, me hubiera gustado destacarlo de entrada. Felipe de los Ríos es una figura que se ha constituido como gran facilitador en esta última etapa del proceso, siendo él ministro de Educación de la provincia de San Juan, y en algún momento vamos a poder aprovechar bien su experiencia, porque ha tenido, su protagonismo ha tenido la virtud, si bien él viene acompañando desde hace ya cerca de 10 años, ¿no, Felipe? El proceso activamente, él como ministro de Educación de la provincia, ha sabido transformar todos estos conceptos en gestión, y en el año 2019, esa voluntad permitió movilizar a toda la comunidad educativa de la provincia, 1.800 escuelas, ¿no es así, Felipe? 280.000 estudiantes en esta Así perspectiva. fue. O sea, esa Así experiencia fue. Es intransferible. Buenos Así días que a todos, quería a destacar... Manuel. Un gusto, Manuel. No sé si me escuchan. ¿Se escucha, Alejandro? Perfecto, Felipe. Perfecto. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Luis? Bueno, felicitarlo a Pedro. Excelente la presentación de Pedro. Muy claro, realmente. También es cierto de que sería importante traducir al español para que podamos ampliar rápidamente la llegada a colegas docentes y a otros actores de la comunidad educativa. Esto tiene una amplitud en los tiempos que vivimos que no tiene dimensión. Tenemos que fortalecer rápidamente antes que nos gane esta realidad, esta triste realidad que estamos viviendo, en poder internalizar en toda América, al menos cada uno sumando un granito de arena, esto que ha posicionado muy bien Pedro en un plan de acción que me parece valioso
y muy importante, muy importante para los tiempos que estamos viviendo. Así que bueno, muchas gracias Alejandro por esta introducción inmerecida, porque realmente si hay algo que tiene la Asamblea del Futuro es que todos sumamos y que algunos en algún determinado momento tomamos un rol, pero lo importante es que todos sumamos. Felipe, muchas gracias y es muy bueno que esté acá y bueno, Ale es tal vez uno de los más entusiastas de esta idea, fue quien me me traído acá y a interactuar con vosotros. Bueno, muchas de las ideas que presenté acá son sí, aparte de una lectura institucional que hizo acá, pero que Ale me presentó de todo que se ha hecho y que se planea en la América Latina, en Argentina, en Chile. Ale bueno, creo que le debemos mucho a él, porque por cómo se interactúa con nosotros y bueno, y qué vamos a realizar desde pronto. Muchas gracias, Felipe, por tu presencia, por tu apoyo y bueno, que estoy a disposición para lo que precises y vamos a continuar. Muchísimas gracias. Ok? João, você tinha levantado a mão, eu vi que a mão abaixou. Não sei se foi um problema. Por favor. E depois, Luiz. Buenos dias. Então, bem rapidamente. Como falou o colega Kleber, eu sou diretor de um campus de fronteira, campus de Barracão, no Paraná, que é uma região muito sui generis, porque Barracão fica no Paraná, junto com Dionísio Cerqueira, que é Santa Catarina, cidades brasileiras, e Bernardo de Irigoyen, Misiones, província da Argentina de Misiones, e nós temos um núcleo urbano que é dividido só por ruas, fronteira seca, e muitos dos meus estudantes são de dupla nacionalidade, são brasileiros e argentinos. Então, nós vivemos um intercâmbio muito forte entre brasileiros e argentinos aqui. E temos interesse em parcerias. Misiones é uma província com uma questão envolvida com naturalismo, com a ecologia muito forte, e nós temos demanda para estarmos trabalhando neste contexto, e também com o comércio exterior, porque nós temos uma aduana de cargas aqui que está entre a segunda e terceira maior do Mercosul, Porto Seco, né, do Mercosul. Então, a gente tem interesse também em estar trabalhando nessas duas vertentes, do comércio exterior e nessa questão da sustentabilidade. Então, ficou aberto aí para conversas futuras e parabenizo ao Pedro e a todos os colegas pelo bom diálogo de hoje. Muito obrigado, João, pela presença e com certeza a gente continua essa interação e vamos envolver, sim, não só o seu campus, mas outros que tenham configurações semelhantes e outros que não tenham, né? Eu dei o exemplo de Rio Pomba aqui no meu instituto e acredito que possa, sim, ser muito benéfica essa interação e essa miscigenação institucional que a gente está aqui propondo. Obrigado pela presença, João. Valdebenito, graças pela presença. Micrófono. Bueno, buenos días, lo vuelvo a repetir. Saludo a todos y todas. Pedro, felicitaciones por la convocatoria. En realidad es una invitación a continuar a sistematizar y esto creo que es un logro que tú hayas asumido estas banderas desde hace un tiempo atrás y las lleve adelante. Cuando veía a Felipe, me estaba acordando, y perdón, Felipe, que vuelva contigo, pero no lo puedo evitar. Cuando nosotros con los chicos de Río Hurtado, de Coquimbo, fuimos a San Juan, nos atendiste en forma espectacular y los chicos se han llevado esa impronta que significa sentarse a desayunar con el ministro de Educación para hablar de integración, de vinculación entre Chile y Argentina.
Cuando Alejandro estaba haciendo el planteo hace un rato atrás y decía, con Felipe impulsamos esta convocatoria de asamblea de futuro, y se hizo un acto masivo en el Teatro Bicentenario, acto en el cual también fue un contingente importante de una de las localidades más perdidas de Chile, que es Río Hurtado, que es una localidad de 6.000 habitantes, perdido en las sierras cordilleranas, y los chicos fueron y quedaron maravillados de la Asamblea de Futuro que se hizo en San Juan, en el cual el Ministerio de Educación invitaba a los niños y las niñas, los jóvenes, a pensar el futuro de América Latina y de Argentina en particular. Eso ha marcado profundamente, tanto es así que nosotros hemos llegado hace un día atrás, 2 días atrás, de la Feria del Libro de Buenos Aires, en el cual hemos participado con consejeros y diputados de la región de Coquimbo y la provincia de San Juan en un stand, en una serie de actividades, y lo hemos planteado como esto es el fundamento que se quedó lanzado en esa Asamblea de Futuro que se hizo en San Juan, en esa actividad que tú has convocado, Felipe. Y lo hemos planteado porque en realidad no es que fuéramos a la Feria del Libro a visitarla o a ver libros exclusivamente, sino que en realidad es una actividad que surge de la Comisión de Diálogo Político que se hace entre la Cámara de Diputados y entre los diputados y los consejeros de la región de Coquimbo, en el cual estamos planteando de que en realidad hay que ampliar el territorio de Agua Negra, solidario, tecnológico, y hay que invitar a los municipios a vincularse, a juntarse entre ellos. Y en ese sentido hemos encontrado un actor que es clave, que es el INTI. Pero no lo hemos encontrado solo, no es que el INTI haya aparecido así, sino que acá hay un gran actor que desde hace muchos años se encarga de juntarnos, de movilizarnos, y es Alejandro Ratti. El otro día cuando hemos estado en el INTI firmando un convenio entre la Comisión de Diálogo Político, es decir, entre los consejeros y diputados, y el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina, para apoyar y consolidar el territorio de Agua Negra, es decir, de Chile y de Argentina, solidario, tecnológico y todo eso. Cuando firmamos el convenio y hablaban las autoridades, yo mencioné, se lo comenté a Alejandro, de que en realidad esto es posible porque hay gente que sueña y hay gente que se atreve a hacer cosas, como el Alejandro Ratti, que es capaz de joder, de movilizar, de convocar a distintos actores, y en realidad él no estuvo presente en esa vez, en ese acto donde estaban toda la autoridad de Chile, de Argentina, del INTI presente, porque ellos creen de que en realidad son actividades que se generan en la superestructura, pero no, eso es factible que se haga porque hay actores como Alejandro, como Felipe, como Ricardo, como Pedro, como cada uno de ustedes que en realidad han ido asumiendo el compromiso de ir consolidando esta vinculación en América Latina. Y en ese sentido hemos planteado de que uno de los eventos importantes que va a ocurrir en San Juan va a ser el aniversario del INTI, que cumple 65 años y va a ser un mega evento el 28, 29 y 30 de junio en San Juan. Y nosotros hemos planteado, y el día 30 va a ser una transferencia de lo que el INTI impulsa, desarrolla, investiga hacia los territorios, es decir, hacia los municipios. Entonces va a convocar a los municipios del Gran San Juan. Y nosotros planteamos, dijimos, y si convoca a los municipios del Gran San Juan, ¿por qué no convocar a los municipios de Coquimbo? Y hoy día decimos más, ¿y por qué no convocar también a los municipios de Brasil, que sean parte de esta gran convocatoria en el cual el INTI les transfiera la tecnología y que los territorios demandan? Es decir, vamos a empezar a articular lo que por un lado el INTI desarrolla y por otro lado la comunidad demanda a partir de los municipios. Entonces hemos planteado de que en realidad a ese aniversario del INTI vamos a estar participando con los consejeros de la región de Coquimbo en una reunión ampliada de la Comisión de Diálogo Político, y también vamos a convocar a los alcaldes de la región de Coquimbo que estén presentes en San Juan para intentar impulsar el ABC, es decir, el viejo sueño de Perón de la América Unida entre Argentina, Brasil y Chile, cuando él plantea el año 54
y decía, Argentina solo no es nada, Brasil solo no es nada, pero Argentina y Brasil y Chile podrían consolidar un mercado importante. Es más, el primer antecedente de que se está haciendo de la Comunidad Económica Europea no han sido ellos, hemos sido nosotros en Chile. Lamentablemente no hubo con ese entonces, Brasil estaba complicado, así que no se sumó, pero hoy día es factible impulsar el ABC de nuevo con mucha potencia. ¿Y lanzarlo cuándo? Nosotros hemos planteado el 1 de julio. ¿Y por qué el 1 de julio? Porque es el día después de terminar con esta actividad del INTI y el 1 de julio es el aniversario de Perón. Entonces, ¿qué mejor aniversario de Perón que tomar el sueño de él y lanzar el ABC consolidando a Brasil, Argentina y Chile en un trabajo solidario, tecnológico, apoyado por el INTI? Eso es, amigos. Felicitaciones, Pedro. Luis, muchas gracias. El ABC es un plan que me hace muy deseoso de continuar ese trabajo. Es una interacción necesaria y, bueno, el corredor bioceánico se puede promover como una iniciativa muy provechosa a todos nosotros y un ejemplo que podamos dar de interacción de países, de naciones, de instituciones, de personas que componen nuestras redes. Bueno, el aniversario del INTE es, por cierto, que es una gran marca y, bueno, que sea la base del lanzamiento del ABC en 1 de julio. Me gustaría muchísimo ser parte de este proyecto y que podamos traer la red federal a este proyecto. Entonces, no solamente las instituciones, las naciones, el ABC, pero que seamos una red de muchas acciones de interactuación, crecimiento para todos los involucrados. Muchísimas gracias, Luis, y bueno, vamos a continuar interactuando en estos proyectos y las acciones que vamos a desarrollar. Luis, Ale. No, simplemente comentar, lamento que se haya ido Manuel, que es un actor muy, muy importante también en el territorio. Primero comentar que todo esto es capital del observatorio, estas agendas para los colegas de los institutos federales que nos vienen acompañando. La mayoría de nosotros estamos en línea todos los días, prácticamente todos los días hablamos con Pedro, con Constanza, con Manuel, con el propio Felipe, por eso es injusto que me destaques de esa manera, Pedro, porque realmente ese trabajo silencioso es de muchos. A veces hay alguno que molesta más, pero es un trabajo cotidiano, de muchos años. Y quería comentarle a Luciano, a Joao Luciano, que esta iniciativa que comenzó a tomar forma institucional en febrero, la del primer territorio tecnológico, que se empezó a formalizar la semana pasada con una firma de convenio, ya tiene reflejo en la región central del Chaco, con el Gran Chaco, que involucra varias provincias argentinas, parte de Paraguay, parte de Bolivia y un pedazo pequeño de Brasil, que va a tener un lanzamiento desde la ciudad de Resistencia en las próximas, creo que va a ser el 21 de junio, en cabeza del gobernador de la provincia de Chaco, con una convocatoria que busca poner en valor todo este capital de conocimiento aplicado que estamos buscando sistematizar. Y le comentaba a Luciano, le quería comentar a Luciano, y aprovecho y se lo comento a todos, que la semana pasada uno de nuestros colegas, Mario, que no pudo ingresar por una cuestión familiar, estuvo toda la semana en la ciudad de Misiones, en la provincia de Misiones, con reuniones en Oberá, en Puerto Esperanza, en la región de la Triple Frontera. Y lo que ha conversado con parte del gabinete de la provincia de Misiones y algunos prefectos, algunos intendentes argentinos, es replicar esto con la región del acuífero guaraní, ¿no? Crear un territorio tecnológico
que involucre las prefecturas de Paraná, de Santa Catarina, de Río Grande do Sul, con parte de Paraguay. Esto ya se viene trabajando. Hay antecedentes de esto en los cuales hemos participado activamente años atrás, con foco en el municipio de Paso de los Libres y la ciudad de Uruguayana, la prefectura de Uruguayana, en una experiencia que se denominó, no sabemos en qué estado está ahora, ANFIM, Asociación de Municipios de Frontera Integrado del Mercosur. El último seminario lo hicimos en el año 2008 en Paso de los Libres, hicimos 2 seminarios seguidos con participación también de prefectura de municipios uruguayos, y lo que se está buscando es retomar esto, pero ya con estos conceptos que han tenido como relanzamiento la Asamblea de Futuro por iniciativa del gobierno de San Juan. Bueno, quería comentar eso y entrar en contacto, Luciano, ya de una manera más estrecha, e invitar a todos, a Fernando, a Clever, a Josuara, a Rodrigo, a Mónica, a Renata, ¿me olvido de alguien? A Fernando, a que no a que no esperen protocolos para relacionarnos, ¿no? Necesitamos, el momento que vivimos, quiero dejarlos con esta reflexión que la compartí con los colegas ayer o antes de ayer. Vivimos momentos que son dramáticos, son momentos que son definitivos quizá para la historia de la humanidad, y depende mucho de nuestra capacidad de respuesta. Con toda certeza, los escenarios que tenemos por delante son absolutamente inimaginables y no hipotetizables, no sabemos pero van a ser, en cualquier hipótesis, van a ser tremendos. Así que tenemos que prepararnos para escenarios catastróficos. Desgraciadamente, yo tengo este mensaje, en realidad es positivo, porque están las soluciones tecnológicas y estaría también la reserva moral como para poder generar una respuesta civilizatoria que sea positiva. Lo que hay que hacer es poner en valor eso, este trabajo de redes, multiplicarlos, movilizar a nuestras autoridades y frenar la guerra. O sea, debemos militar la paz. Hoy debemos militar la paz mucho más allá de los desafíos de la mudanza climática. Ese va a ser otro problema que vendrá después. Pero si no somos capaces ahora de frenar esta locura, son las cucarachas, las baratas van a ser las que van a tener que levantar esta bandera, ¿no? Bueno, eso quería comentar. Quiero que sea un mensaje positivo, ¿no? Tenemos esa posibilidad, pero si necesitamos tener la convicción de que tenemos también esa posibilidad de gestar esa movilización. Bueno, nada más. Ale, te indico como uno de los motivadores de este proyecto, porque por cuenta de nuestra interactuación en los últimos meses y el último año, no es mi intención desprestigiar a nadie, pero usted es el enlace que tenemos de la red de América Latina y de Brasil, ahora con Ricardo, pero también con mis colegas y mis amigos de los institutos federales, que son con quien aprendo todos los días. Y usted es lo motivador y el punto de contacto que tenemos entre las redes. Por cierto que le conozco y agradezco muchísimo a todos los amigos de América Latina que interactuamos desde el año pasado, pero es a ti que me suele agradecer la incentivación, la motivación para que caminemos con más este proyecto en un proceso que vamos a desarrollando hasta mucho. Brevemente, simplemente comentar de que más que proyecto, nosotros estamos en un proceso continuo, porque planteamos este proceso como un sistema de fractales.
y tenemos desarrollos muy fuertes. En mi caso, yo no vengo del mundo académico, Luis tampoco. Constanza está en la gestión articulada con todo el sistema educativo técnico del país, en cargos de mucha responsabilidad. Bueno, ni hablar Felipe. Acá estamos generando una mistura entre el esfuerzo desde la academia y desde la ciencia con la gestión. O sea, es una alquimia muy prometedora. Así que estamos con proyectos muy concretos en el área, de hecho con Pedro y a través de Barbacena y Río Pomba estamos con una iniciativa muy innovadora avalada por la FAO en las últimas semanas, asociada a la ganadería regenerativa, que implica temas de seguridad alimentaria, pero también temas de mudanza climática, estrategias muy concretas con altísimo impacto, temas en materia de energía. O sea, estamos buscando articular las acciones que se están desarrollando con, ni hablar de lo que viene moviendo Luis, el proceso que viene liderando Luis ya en una región binacional. Esto es muy innovador, se está dando cumplimiento a esa mirada que viene planteando Naciones Unidas de reinvención de territorios. O sea, y eso, por ejemplo, es mérito también de Luis. O sea, Luis viene, ese trabajo que vos estás destacando, esa actitud que vos estás destacando, Pedro, es la misma que tiene Luis en su área, movilizando los municipios del corredor bioceánico y luchando para poder materializar el túnel de Agua Negra, que con certeza va a mudar la geografía de la mesorregión central de Chile y Argentina. Bueno, quería solamente destacar eso, que la gente estamos en gestión, ¿no? El proyecto va a venir a algo que es fundamental, que no hemos podido resolver en 3 décadas, que es la institucionalización de este proceso. Y ese es tu gran mérito, Pedro, o sea, cómo encontrar la forma, incluso de permitir articularnos con amigos y amigas que tenemos en Europa, que tenemos en África también, y desde Chile hay puentes con Asia. O sea, necesitamos generar una respuesta masiva, inmediata. Gracias, Ale. Fernando, por favor. Buenos días a todos y todas. Es un placer estar aquí. No sé si conocen la historia de Aparicio Saraiva, un revolucionario uruguayo. Dijo en el siglo XIX que no hablaba portugués para no estropear el idioma. Bueno, estoy aquí estropeando el español. Pero hoy creo que sea un día especial porque se habló de los viejos sueños de ABC, sueños de Perón, eso es muy importante para todo que nosotros pensamos y que estamos acá. Pero en semana pasada tuve la oportunidad de comentar a Pedro sobre la dificultad de la propuesta, pero que también será importante y más que innovadora, como dijiste, Pedro, es especialmente objetiva. Hay aquí una reserva de sueños latinoamericanos que hay que poner en práctica. Mi reconocimiento, mi apoyo, estamos listos para consolidar nuevas relaciones. Cuenta con nosotros y un abrazo desde Santa Catarina. Muchísimas gracias, Fernando. Sí, hay algunos desafíos que vamos a tener que superarlos en conjunto. No son pocos. Sí, los sueños acumulados de los muchos años de actividades, bueno, quizás se puedan materializar acá en esta nueva unión de instituciones, de personas, individuos comprometidos con las sociedades en que vivimos. Deseo muchísimo que los desafíos no nos dosifiquen las acciones y que podamos superarlas bien en conjunto y proponer más acciones que fortalezcan a todos nosotros.
Muchas gracias por su apoyo, su presencia, y bueno, nos vemos pronto. Tengo una invitación a CEPE, pero le envío en mail después. Hasta pronto. Constanza, por favor. Bueno, buenos días a todos y todas. Voy a ser muy breve para no ser más extenso, pero sí quería rescatar un par de cuestiones para dimensionar un poco la importancia de estas redes, estos encuentros que parecen a veces más informales, pero quería rescatar lo siguiente. Empezar a tener cada vez más esta formalidad a través del Observatorio de la Sustentabilidad, este esfuerzo que haces, Pedro, de ordenar, de proponer, de convocarnos, es sumamente importante. Empezó todo ya hace unos años, a partir de una convocatoria de un BID, de un proyecto, que ahí nos sumó Alejandro Ratti en su momento, estábamos en el INET. Cuando digo estábamos en plural, es un grupo que en ese momento el director de una de las áreas a la cual yo pertenecía es Aldo Loruso, que está ahora como vicedirector en el INTI, espacio o institución donde también se referencia a Alejandro. Nosotros somos un grupo que estamos por ahí en diferentes instituciones. Yo continúo en el INET, en un área más de capacitación, con todos y los que están en Argentina sobre todo. Estamos viendo todas estas fracturas, fisuras, uniones, bueno, muy particular el momento, el contexto y la coyuntura, ¿no? Nuestra. Pero continuamos ahí, sobre todo en el INET, en un área de capacitación. Y todo esto viene a cuenta que a partir de estas tímidas participaciones de un proyecto, que al final no surgió, pero que Alejandro nos fue y me fue participando en estos distintos espacios, ahora está esta posibilidad del Observatorio de la Sustentabilidad, surgió incluso a partir de uno de los encuentros del observatorio la posibilidad de trabajar con Ricardo Jarduim, que hablaba sobre carbono cero. Y ahí pudimos, por eso que esos nexos son importantes y esos espacios, hicimos desde el INET un nexo entre la provincia de Santa Fe, otro también actor muy importante que está ahí como referente de educación técnica, con Ricardo, y ya tuvieron un encuentro aunque sea virtual, empezaron a trabajar sobre esta temática. En concreto, yo continúo tratando de buscar algunas líneas en concretas de trabajo con Alejandro, por eso que nos vamos a sumar a esta propuesta que van a, finalmente creo, en junio, a realizar en Punta Indio sobre ganadería regenerativa. Todo esto viene a cuenta de que estas cuestiones a veces fortuitas permiten, si uno como está atento y comprometido con estas cuestiones, empezar a generar estos nexos. Y me quedo con un aspecto importante que vos decías, Pedro, cuando hablas, que por ahí lo ideal es un proyecto grande, macro, que nos permitan incluso estas reuniones, digamos, te da otra perspectiva, ¿no? Claramente. Pero también cuando hablamos de proyectos, pienso en estas cuestiones más pequeñas, más cotidianas, más a lo que siempre hablamos del trabajo territorial, ¿no? Que tiene que ver un poco también lo que Luis decía, una cosa son las macroestructuras, que a veces son necesarias formalizarlas en un convenio, en un proyecto, para tener esas legitimidades que a veces se necesitan, pero la legitimidad más importante es esta, ¿no? La de la construcción colectiva, en un plano más bajo, si se quiere, más de base, donde empezamos a generar otras cosas en concreto pequeñas, pero con la perspectiva de que eso vaya creciendo en lo territorial, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la respuesta de poder ir avanzando en estos ejes políticos, académicos, para poder visibilizar este tipo de acciones, ¿no? Lo micro, lo territorial, yo creo que ahí está un poco, ¿no? La respuesta de cómo ir avanzando más allá de las dificultades, ¿no? Eso, no más. Muchísimas gracias, Constanza. Y sí, es muy importante que tenemos esas acciones cotidianas. Por cierto, que mucho que me impulsionó a este proyecto fue la perspectiva de que podamos transformar nuestra interactuación en estrategias de
a plazo para que tengamos la sustentabilidad de las acciones, el fortalecimiento de las instituciones, pero es muy importante lo que dices de las acciones cotidianas de los territorios. Son las pequeñas acciones que van a darnos los resultados, los primeros resultados que nos van a motivar aún más a los grandes desafíos. Entonces, que sí, estoy muy, no sé si estropeo el portugués, el español de decir que ansioso por compartir con vos el proyecto y que podamos dar en esta formalización que voy a hacer desde acá, una construcción que atenda y las necesidades, los deseos institucionales y personales de todos nosotros. Bueno, solo tengo a agradecer muchísimo a todos ustedes, a los que todavía no están, pero que dijeron que nos apoyan y que van a interactuar con nosotros en los próximos momentos. A vos que están acá ahora, que, bueno, soy muy grato de hacer parte de este grupo, de poder involucrar a otros colegas y amigos en este proyecto. Están acá de la Red Federal todavía Fernando, Rodrigo y Kleber, Jussara y Mónica, que representan distintos sitios de Brasil. Tengo acá a Renata, que trabaja conmigo en la Directoría Internacional de IF Sudeste MG, y es de inestimable soporte y apoyo a las actividades. Tengo también, no acá, pero en mi escritorio, a Carla, que también trabaja conmigo y es una motivadora muy grande de los proyectos que podemos desarrollar en la red. Bueno, pronto voy a divulgar este video en YouTube y compartirlo con vos en los grupos que tenemos en Telegram, WhatsApp, por email. Y bueno, si quieren cualquier cosa que pueda ayudar o hablamos para desarrollar más lo que tenemos, tienen mi email, mi correo, mi teléfono. Soy todo oídos a todo lo que puedan querer compartir. Muchísimas gracias a todos, y por cierto que tenemos mucho a hacer, mucho trabajo, muchas acciones a desarrollar y fortalecer lo que ya hacemos. Entonces, un beso grande a todos y hasta pronto. Muchas gracias, muchísimas gracias. Nos vemos. Sí, por cierto. Chao. Chao. Un gusto a todos. Saludos. Salud.